Mas não achas que é uma boa oportunidade para pensar de uma forma um bocadinho mais aprofundada a questão dos quadros competitivos? Isto porque nós estamos numa fase em que isso está a ser estudado, em que os clubes que não jogam as competições europeias se queixam que não têm competição suficiente, os outros clubes queixam-se que têm sobrecarga de jogos. E depois, por outro lado, nós temos um campeonato de 18 equipas, com uma realidade demográfica totalmente diferente de todas as realidades que eu conheço. Em nenhum caso, há 93% dos adeptos são de 3 clubes. Portanto, nós temos uma realidade completamente paralela e temos na mesma 18 clubes. Temos um país que, em termos populacionais, é mais pequeno do que a grande maioria dos países europeus. E por isso a minha grande questão é: continua a fazer sentido nós temos um campeonato de 18 equipas? Uma questão é... outra questão é se os clubes o vão permitir. Isso aí eu não acredito. Os clubes não vão votar para serem prejudicados e para haver 12 ou 10 clubes na primeira divisão. Mas em termos utópicos até, não seria mais ajustado à nossa realidade pensarmos num formato em que houvesse maior competitividade entre menos clubes para que o campeonato fosse mais interessante? Teoricamente sim. Teoricamente todos queremos ver um Braga-Guimarães mais vezes, por exemplo, para não falar grande dos jogo. grandes. Esta jornada foi o melhor jogo. 3-2, estádio cheio, ambiente, pré-jogo, pós-jogo, casos. Polémica. Ótimo para um evento despertar a atenção de um adepto que não seja do Benfica, Porto e Sporting, assistir a um Braga-Vitória. No entanto, vamos pensar assim, se diminuirmos o número de equipas da Primeira Liga, e nem sequer estamos a falar da Segunda Liga, que as pessoas também não têm essa ideia, mas a Segunda Liga está dentro da centralização. É a Primeira e Segunda Liga. Não é só a Primeira Liga que vai beneficiar desta centralização. Primeira e Segunda Liga. Se diminuirmos o número de equipas, diminuímos o número de jogos. E aí... Não necessariamente. E aí vou-vos dar mais ou menos assim, muito rapidamente, uma radiografia, num processo recente que estive envolvido nas eleições do Benfica. Fizemos várias análises sobre a alteração do modelo ou do quadro competitivo para que o Benfica pudesse disputar mais jogos ou estar mais bem preparado para disputar a Europa, porque é daí que vêm as receitas. E é importante que as pessoas percebam que Benfica, Porto e Sporting, se tiverem que distribuir os 100% das receitas que têm, cerca de 30%, 35% vem dos direitos televisivos. Okay? Depois, mais uma grande fatia vem de transferências e o resto vem da área comercial. Portanto, vou exagerar. Dividimos isto por 3 e é mais ou menos este o equilíbrio. Não é bem assim, mas vamos imaginar. Do Braga para baixo, as transmissões televisivas representam se calhar 80% do orçamento. No Braga já não, porque já tem um orçamento considerável. Mas de Guimarães, do Vitória para baixo, um Tondela. O cálculo que eu fiz era 82%. 80 e tal por cento vem das transmissões televisivas. Portanto, estamos a matar clubes se diminuirmos o número de equipas. Primeiro ponto, que fique bem claro, que há equipas que não vão sobreviver e vão desaparecer do fenómeno desportivo em Portugal porque não conseguem sobreviver. Depois temos a outra questão que é... Atenção que eu só para quem dar uma chega, eu acho que há clubes que se estão a matar a si próprios. Pronto. Também, não é? Mas isso é outra questão. Mas vão adiando, não é? Vão adiando. Quem vai comprar faz contas ao número de jogos que está a comprar. E atualmente são 300 e tal jogos que 306. estão... 306 ou por 308 com os 2 de playoffs, sim. Portanto, há 308 jogos. Se diminuirmos o número de equipas, para conseguirmos ocupar semanas de calendário de jogos, que são cerca de 30 e tal semanas, de calendários de jogos, para caberem 300 jogos competitivos, não tínhamos semanas suficientes para poder fazer. Portanto, há que equilibrar o número de jogos com datas disponíveis. Se tu tivesse um campeonato a 12 equipas, com 2 voltas iniciais, em que as equipas trabalhariam para serem beneficiadas também em termos de última volta, tinhas 33 jornadas. Não seria assim tão... Mas depois tens que encaixar as jornadas nas semanas de competição. No fundo não estás a defender as equipas das competições europeias. Estás a sobrecarregar o número de jogos.
E não, mesmo porque assim, depois, mesmo assim, a decisão vai mais... Eu sou mais apologista de primeira e segunda fase, mas ok. certo. E há vários modelos. Não é? Nós vemos modelos do estilo. O campeonato começa com 18 equipas, que é para não haver ninguém prejudicado. Uma volta. Duas voltas. Desculpa, uma volta, tens razão. volta. Uma volta. Depois o top 10 jogaria a 2 voltas e o top 8 para descer jogaria também a 2 voltas. Okay? E mesmo assim não conseguias encaixar no calendário competitivo para responder isto como a Taça da Liga, como uma Taça de Portugal, como está. Okay? Agora, podemos olhar para o futuro e dizer assim: vamos remodelar a Taça da Liga, refazer a forma da Taça da Liga. À partida vai acontecer, não é? Corretíssimo. Quase certeza. Vai ajudar. Rever a entrada das equipas da Primeira Liga na Taça de Portugal. Também parece-me que é uma coisa que está a ser pensado. Uma eliminatória. E inclusive a ideia E as meias finais das passaram meias finais a mão. passaram uma mão. Se é jogado em campo neutro ou se é jogado em... Isso acho que ainda não está definido, mas se calhar faz sentido que seja em campo neutro já as meias finais, estilo uma Final Four, que depois apura uma final. Isto tudo vai permitir que as equipas que vão às competições europeias possam ser mais competitivas, porque é aí que o futebol português vai evoluir. É aí que o futebol português tem capacidade de continuar a desenvolver boas equipas para poderem competir internacionalmente e para poderem trazer receitas internacionais para sobreviver. Porque se nós diminuirmos as receitas dos clubes portugueses via competições europeias, vamos ter um problema de competitividade. É que Benfica, Porto, Sporting, Braga e Vitória vão diminuir os seus níveis de competição e vai ser um bocadinho como a Escócia, vai ser um bocadinho como a Holanda e como a Bélgica. E atualmente Benfica, Porto e Sporting ainda conseguem competir, como estamos a ver, e o Sporting a fazer uma excelente campanha na Liga dos Campeões, o Porto na Liga Europa bastante competitivo, o Braga também bastante competitivo, o Benfica vai jogar agora o play-off na quarta-feira. Portanto, temos que medir bem qual é que é o impacto de redução de jogos. Agora, há jogos que não interessam, é um facto, mas é geral. O Moreirense Porto e o Moreirense Benfica tiveram cerca de 1,2 milhões de espectadores a verem o jogo. Sim, de telespectadores, sim. De telespectadores. Há 2 anos, os 25 programas mais vistos de televisão em Portugal foram jogos de futebol. O programa, o 25º, teve 1,9. Este ano já tem 1,2. E era um Moreirense Porto que foi disputado até o último minuto, ou nos últimos minutos, e o Moreirense Benfica que Canal foi... aberto. Canal aberto. E o Sim. Moreirense Benfica que foi em canal aberto. Portanto, não é uma questão de diminuir o campeonato neste momento. Agora, concordo com uma coisa. A plano a 10 anos, começamos em 2028 com 18 equipas, mas estamos a preparar a Liga para se calhar passar para 16 a 4 anos depois, se calhar, e aí já temos um produto consolidado. Porque esse é que é o tema principal.